que o Eterno abençoe a todos os irmãos da nossa Igreja Batista Maranata. Evangelista Eide vos fala aqui neste momento, meus irmãos. Estamos aqui para gravar essa primeira aula, da escola bíblica aí, que a gente vai agora estar fazendo as nossas aulas online, como o irmão Eide já explicou para todos vocês. E nós vamos estar falando de um assunto muito importante, de suma importância para toda a igreja, e o desejo do meu coração é que todos vocês acompanhem todas as aulas, façam aí os seus os questionários bonitinho, para que tudo possa correr bem e todos os irmãos possam adquirir aí conhecimento da palavra de Deus. O assunto que nós vamos estudar daqui até o final do ano vai ser: as Escrituras testificam de mim. Eu prometi para os irmãos que estavam estudando comigo aqui presencial, falei para eles que nós íamos falar sobre esse assunto, que eu estava preparando esse assunto para falar, e nós vamos falar agora com toda a igreja sobre este assunto. As Escrituras testificam de mim, tá certo? Que está baseado lá no texto de João capítulo 5, versículo 39 e 40. Quero que você sempre, quando você for estudar, papel e caneta para você anotar as coisas. Por mais que você vai ter acesso à aula aí para assistir várias vezes, mas é sempre bom você estar da primeira vez na aula com papel e caneta, para você anotar aí as coisas que você for entendendo. Tá certo? Então, abra sua Bíblia lá em João 5:39. João 5:39. Vamos lá, vamos ver o que está escrito em João 5:39. Vamos lá? João 5:39. Aqui, João 5:39. Está escrito assim, ó. Vou pegar do 37 para contextualizar, ó. Além disso, o Pai que me enviou foi testemunha ao meu favor. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram sua forma. Ademais, sua palavra não permanece em vocês, porque não confiam em quem ele enviou. Eu estou usando... Pausa aqui, parei no 38. Eu estou usando a versão Bíblia Judaica completa, tá bom? Essa é a versão que eu estou usando para ler para você. Eu sempre vou usar ela para estar fazendo a leitura. 39. Vocês continuam a examinar as Escrituras por pensar que nela terão vida eterna. Estas mesmas Escrituras dão testemunho ao meu respeito. 40. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, João 5:39 é um texto que o Messias Yeshua, ele está num pequeno debate ali com os judeus. Ele está tentando fazer os judeus compreenderem que ele é o Messias. A princípio ele está usando ali algumas metáforas, Ele vem no texto do capítulo 5 inteiro, ele vai usando algumas metáforas, ele vai como que peneirando as palavras para não falar escancaradamente que ele é o Messias, porque existe algo intencional, interessante, existe algo intencional ali, que ele quer que as pessoas entendam por elas mesmas. Ele não quer forçar, as pessoas a compreender. Ele não quer pegar as pessoas e forçar o entendimento. Ele quer que as pessoas alcancem o entendimento por elas mesmas. Então ele vai como que peneirando as palavras e jogando a semente da palavra, do entendimento, para que as pessoas possam compreender que ele é o Messias, já que elas não creram nos sinais. Então ele começou a explicar. Quando chega no verso de número 30 e 39, ele fala isso, ó: vocês continuam a examinar as Escrituras por pensar que nela terão a vida eterna.
Aí ele diz: essas mesmas escrituras que vocês julgam ao ver nelas a vida eterna, são elas mesmas que dão testemunho ao meu respeito. Então nós vamos estudar baseado neste texto aqui, nessas coisas que o Messias e Yeshua falou para os judeus. Nós vamos sempre usar esse texto aqui como base para tratar deste assunto que é especial, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu... Olha só que interessante, ó. Muitas pessoas acreditam que o Messias aparece somente no Novo Testamento. Entretanto, o próprio Yeshua declarou que as Escrituras já falavam a seu respeito. Nós vemos aqui. Essa é uma declaração dele. As Escrituras testemunham a meu respeito. Quando ele fez essa afirmação, o Novo Testamento ainda não existia. Portanto, ele estava se referindo à Torá, aos profetas e aos escritos. E Yeshua estava se referindo à Torá. O que é Torá? Para quem não sabe o que é Torá. Torá não é lei, tá? As pessoas... Existem muitas versões que dizem, que usam a Torá como lei. A lei de Deus, o mandamento e tal. Mas Torá significa ensinos. Na verdade, Torá vem do verbo enviar, lançar, né? Lançar o que? Ensinos. Então, Torá é ensinos. E quando a Bíblia ela vai falar de Torá, ela não vai tratar de 613 mandamentos, tá? Ela não vai tratar disso. Torá não é isso, tá? Os 600, para vocês terem ideia, só um resuminho rapidinho sobre Torá. A Torá, os 613 mandamentos que os judeus sempre falam disso, o 613 ele vai aparecer depois do cativeiro babilônico. Ele vai vir da Babilônia, os 613, tá? Esses 613 mandamentos, muitos deles foram criados na Babilônia. Quando a gente fala de Torá, a gente está falando das 10 palavras, né? Decálogo, né? Em grego. Essas 10 palavras são os 10 mandamentos que foram dados a Moisés lá no Monte Sinai. Então, Torá é os 10 mandamentos. Aí depois, o Eterno vai dar mandamentos específicos para a nação de Israel. Porém, a Torá, ensinos, são os 10 mandamentos. Quando Yeshua, ele vai falar da Torá para os judeus, para os seus discípulos, ele vai falar assim, ó, que a Torá ela é resumida em 2 mandamentos. Qual é os 2 mandamentos? Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E depois ame o seu próximo como você ama você mesmo. Depois ele vai falar assim, ó, esses 2 mandamentos resumem a Torá e resume os profetas. Por que resume a Torá e resume os profetas? Por que ele não falou resume a Torá, resume os profetas e resume os salmos e resume os escritos poéticos? Por que ele falou só a Torá e os profetas? Porque a Torá é os ensinos de Deus para o povo, para a humanidade, e os profetas ensinaram a Torá. Os profetas profetizaram baseados na Torá. Os profetas usavam a Torá para profetizar. Os profetas eram grandes eruditos da Torá. Para você ter uma ideia, a maioria dos profetas eram levitas. Eu ensinei isso na escola bíblica aqui, presencialmente na igreja. Eu estou na igreja aqui agora, estou na salinha das crianças gravando essa aula para vocês. A maioria dos profetas eram levitas, e os levitas tinham o rolo da Torá. Eles estudavam a Torá todos os dias, eles estudavam as 10 palavras todos os dias. Então a consequência disso foi o profeta extrair daí dos levitas grandes profetas, tá?
Isaías era da família, Amós, muitos outros desses profetas eram da família dos levitas, dos sacerdotes, eram sacerdotes, para quem não sabe, tá? Então, esses profetas eram grandes estudiosos da Torá, mas estudiosos dos 10 mandamentos. Então, quando Yeshua está falando as escrituras, a Torá testifica de mim, ele está falando dos 10 mandamentos, tá? E daquilo que os profetas explicaram sobre os 10 mandamentos, tá bom? Principalmente, na verdade, né? Principalmente os 10 mandamentos, porque Torá aí vai abranger o livro de Gênesis, o livro de Deuteronômio, vai abranger a história, vai abranger também a história, né? Que vai ensinar coisas para o povo judeu, né? E para a humanidade. Mas o cerne, o eixo da Torá é os 10 mandamentos, tá bom? Até aqui tudo bem? Ó, isso muda completamente nossa forma de ler a Bíblia, quando a gente entende isso. Porque cada livro, cada personagem, símbolo e acontecimento faz parte de um único plano estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Amém? Então, ó, cada livro que foi escrito, cada personagem que faz parte daquilo que foi escrito, cada símbolo que é usado, por exemplo, o tabernáculo, a medida dos tabernáculos, os utensílios do tabernáculo, os personagens, os patriarcas, tudo isso faz parte de um plano estabelecido por Deus. Tudo isso são ferramentas para mostrar alguma coisa para o mundo. Nada é por acaso. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre teofania. O que é teofania? Teofania é quando alguma coisa acontece no Antigo Testamento e aquilo simboliza Deus, né? Ou quer mostrar que é Deus. Por exemplo, o anjo que fala com Abraão quando ele vai sacrificar Isaac lá, é uma teofania. Quando os 3 anjos aparecem para Abraão, lá quando ele está na porta da tenda, e o anjo diz: a Sara vai ter um filho, é uma teofania, tá lá, o maior falava com Abraão, ali é uma teofania, tá certo? Agora, o que é teofania? É uma, como se fosse, para você entender melhor, uma demonstração, uma figura que representa Deus, uma figura ou um acontecimento que representa Deus, tá certo? Aí muitos falam assim: e a cristofania? Cristofania existe? Não existe, existe tipologia, tá certo? Teofania existe, agora cristofania não, existe tipologia. Você vai ver o que é a tipologia. Quem vai ser tipologia? José vai ser tipologia, Noé vai ser tipologia, Davi vai ser tipologia. Quem mais vai ser tipologia? Muitos outros, os libertadores de Israel vai ser tipologia, os juízes vão ser tipologia, Samuel, todos os profetas são tipologia, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, Arão é tipologia do Messias, entendeu? Então, para Cristo não é teofania e nem cristofania, é tipologia, tá certo? Para Deus é teofania, é uma demonstração de Deus. Agora, para Jesus, para o Messias e Yeshua, é tipologia, tá bom? Não existe cristofania não, no Antigo Testamento não. Mas Paulo fala, a rocha é Cristo. Não, Paulo está dizendo, a rocha representa Cristo, tá? É diferente. A rocha representa Cristo, tá? Paulo, os apóstolos, vai falar muito sobre isso, tá bom? Então, irmãos, nós vamos falar nessa aula, vou pegar meu resuminho aqui. O objetivo dessa aula, qual que é então? É demonstrar que toda a Escritura aponta para o Messias e Yeshua, e que o plano da redenção não começou nos Evangelhos,
mas já estava revelado desde o livro de Gênesis, ou desde a época do Gênesis, tá bom? O Evangelho, a história do Messias não começa no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, tem muita gente que pensa que o Novo Testamento começa em Mateus. Não começa em Mateus. O Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o Mateus, Marcos, Lucas e João é a história do Messias ainda aqui na terra, vivo, vamos usar essa expressão, vivo, ele continua vivo, mas em carne e osso, vamos dizer assim, para você entender melhor. A história dos 4 evangelhos é o Messias aqui no mundo, fazendo suas obras, falando e pregando e curando pessoas, ressuscitando mortos, curando paralíticos, fazendo a obra que Deus, pregando o evangelho, as boas novas da salvação. Ele ainda está aqui, certo? O Novo Testamento vai começar onde? Em Atos dos Apóstolos, quando ele sobe para o céu. O Novo Testamento começa aí começa realmente os apóstolos a pregar o Evangelho do Messias. Ali começa o Novo Testamento, tá? Lembra que o Messias falou, esse é o Novo Testamento feito pelo meu sangue. Então é depois que ele vai para o céu, que ele concretiza a obra, entrando no tabernáculo celestial, apresentando lá o sacrifício ao Eterno ali, consumando a obra, tudo bonitinho. A obra, na verdade, é consumada lá na eternidade, quando ele entra na presença do Eterno. Lembra quando a Maria, ela vai visitar o túmulo, a Maria Madalena vai visitar o túmulo do Messias, e ela encontra o Messias no jardim lá, e ela vai tocar no Messias, o Messias fala assim, não me toque, porque eu ainda não fui ter com meu Pai. Porque a obra ela vai ser concretizada, ela vai ser apresentado, o sacrifício ainda vai ser, o sangue vai ser apresentado lá na eternidade. Porque era assim que acontecia. Lembra que eu falei da tipologia? Arão era a tipologia. O que acontecia no tabernáculo? Talvez você não saiba. O sumo sacerdote sacrificava o cordeiro lá fora, no pátio. E ele trazia o sangue na mão esquerda. Ele trazia o sangue na mão esquerda. E ele entrava no Santo dos Santos. Ele entrava no Santo dos Santos com sangue na mão esquerda. E ele aspergia uma gota daquele sangue do cordeiro no propiciatório com a mão esquerda. Ele fazia isso aqui, ele fechava a mão e pingava a gota de sangue no propiciatório. E ali ele fazia a propiciação, ele fazia o ato da redenção do povo de Israel ali naquele momento, quando ele apresentava o sangue no propiciatório. O Eterno aparecia, recebia o sacrifício através do sangue, porque o que vale não é a carne do cordeiro queimada, é o sangue. O que vale é o sangue, tá certo? Tem gente que acha que o sacrifício é o animal queimado. Não, o sacrifício é o sangue, porque a vida de todo ser está no sangue. Então o sangue que é o sacrifício. Quando o sangue bate na tampa lá do propiciatório da arca, o Eterno desce com a sua luz e recebe aquele sangue e volta para a eternidade. Amém? Então o Messias agora não é o Eterno que desce, é o Messias que sobe com o sangue. E este sangue é aspergido lá na eternidade. Então, aí começa o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, tá bom? Porque o Messias, ele é ascendido ao céu, aonde? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, abre lá, você vai ver, tá bom? Tá certo? Então, o Messias, o plano da redenção, não começou nos evangelhos, mas começou lá atrás, em Gênesis, no começo da história. Tá bom? Então, escritura para Yeshua é o que? É a Torá, os profetas e os salmos. Tá bom? Quando ele fala as mesmas escrituras, quando ele fala para os judeus, as mesmas escrituras que vocês
julgam ter nela a vida eterna, essas escrituras, ou seja, a Torá, os profetas e os salmos, elas dão testemunho ao meu respeito. E quando ele diz testemunho, elas testemunham, o que ele quer dizer? Qual é a palavra que ele usou ali? Ele usou a palavra grega lá, porque o texto original lá é grego, é martúrio. Martúrio, o que significa martúrio? Martúrio é afirmar ter visto alguma coisa. Martúrio é uma afirmação. Então, quando o Messias Yeshua, Jesus falou que as escrituras testificam dele, ele está dizendo, olha, as escrituras afirmam ter visto. Ó, que maravilha. Ela afirma mais ter ouvido alguma coisa. E ela afirma ter experimentado alguma coisa. Então, martúrio é afirmar ter visto, afirmar ter ouvido e afirmar ter experimentado. O que ele está querendo dizer com isso? Que os profetas, que os autores dos livros escritos da Bíblia Sagrada, da Torá, eles afirmaram ter visto, ter ouvido e ter experimentado alguma coisa. Os profetas afirmam ter visto, ouvido e ter experimentado alguma coisa. Salomão, Davi, Moisés, Noé, Enoque, Matusalém, os homens do passado afirmam ter visto, ter ouvido e ter experimentado alguma coisa. E o que eles viram, o que eles ouviram e o que eles experimentaram? Eles viram, eles ouviram e eles experimentaram o Salvador da humanidade, que viria milênios depois, ele viria eras depois desses homens, mas antes eles experimentaram. O Messias Yeshua, falando para os judeus, ele disse que Abraão desejou ver os meus dias e viu. Abraão desejou ver os meus dias e viu. Esse assunto aqui é para uma próxima aula. Eu vou falar sobre isso numa próxima aula. Mas eu estou citando o texto para provar para você que o que o Messias Yeshua está falando é verdade. Os profetas viram o Messias. Onde? Nas tipologias. Onde os profetas viram o Messias? Nas mensagens que o Eterno revelou para eles. Nas profecias. Isaías viu o Messias. Acabei de falar para você no início da aula que Isaías falou sobre o Messias. Foi o profeta que mais falou sobre o Messias. Mas todos os profetas falaram sobre o Messias. Todos, absolutamente todos os profetas falaram sobre o Messias. Mas está codificado, está entre linhas, está na história de nascimento de crianças, está na história de reis que foram colocados no trono, está na história de pessoas que foram levantadas, de libertadores que foram levantados para libertar o povo de Israel da escravidão, do exílio, do jugo de outras nações. Está na vida do cotidiano do povo de Israel, está no tabernáculo, está na estrutura do tabernáculo, na medida do tabernáculo, nas medidas dos utensílios do tabernáculo, nos materiais que são usados para o tabernáculo. O Messias está em cada detalhe das escrituras sagradas. Por isso que ele afirmou claramente: as escrituras dão testemunho. Elas afirmam ter visto, elas afirmam ter ouvido, elas afirmam ter experimentado. Amém? A mesma coisa ele está falando. Eles experimentaram, eles me viram, eles me ouviram, eles me experimentaram, porque eles entenderam, porque a mentalidade desses homens estava aberta, procurando o Salvador. Por quê? Lá em Gênesis, o Eterno já havia feito promessa de que ele enviaria alguém que pisaria na cabeça da serpente, que salvaria Adão, que redimiria Adão e a Eva. Amém? Então,
martúrio. Quando Yeshua falou as escrituras testemunho, ele disse martúrio, tá certo? O que é testemunhar então, na verdade? Testemunhar é 3 coisas. Testemunhar é confirmar, testemunhar é sustentar e testemunhar é estabelecer. É confirmar o que? A palavra de Deus. É sustentar o que? O que a palavra de Deus está falando. É estabelecer o que? O que a palavra de Deus está falando. Então os profetas confirmaram o que a palavra de Deus estava dizendo, o que Deus estava dizendo na verdade. Os profetas sustentaram até o fim o que Deus estava dizendo. Hebreus está escrito, se eu não estiver enganado, Hebreus capítulo 11 está escrito que essas pessoas, os heróis da fé, os homens de Deus do passado, eles venceram reis, venceram o exército, venceram a fornalha, mas eles caíram a fio da espada, sem ver a promessa, mas eles viveram até o fim de suas vidas, creram que aquilo que Deus prometeu é verdade e iria se cumprir, e se cumpriu na pessoa de um homem chamado Yeshua de Nazaré. Aleluia, louvado seja o Eterno. Eles confirmaram, eles sustentaram, eles estabeleceram. Sabe o que é confirmar, irmão? Confirmar é assinar embaixo. Quando aqui, ó, tem esse livro aqui, ó, Desatadas as Amarras. Muitos de vocês adquiriram esse livro. O irmão Ed foi lá e assinou esse livro. Deu aí um autógrafozinho, uma assinatura. Por quê? Para confirmar que o que está sendo dito aqui é realmente o que eu escrevi. Vocês estão entendendo? Você pega lá um cheque, você não assina o cheque para mostrar que realmente é verdade, que aquele valor é verdade, é autêntico, que aquele documento é autêntico. Quando você pega um documento, você assina o documento, você está demonstrando que tudo que está relacionado naquele documento é autêntico, é verdade, e que a pessoa que vai receber aquele documento pode botar fé que tudo aquilo que está no documento é verdade. Os profetas fizeram isso, eles assinaram embaixo dizendo: é verdade o que está sendo dito aqui, é verdade o que está sendo falado aqui, o que está sendo proclamado aqui é verdade. Eu assino embaixo. Eu vi, eu ouvi, eu experimentei, eu senti na pele o poder daquilo que está para se manifestar, porque Paulo falou, foi Paulo que disse que o eterno Deus, ele escondeu a riqueza da glória por um espaço de tempo, até que chegou o tempo oportuno e foi revelado o segredo de Deus. E ele fala, e esse segredo de Deus é Yeshua, o Messias, que no tempo apropriado apareceu. Hebreus vai estar escrito em Hebreus, capítulo de número 1, em Hebreus, vai estar escrito aqui, olha que interessante. Dizem que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, pela linguagem, né? Pela característica dos escritos. Olha o que está escrito em Hebreus: no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Não estou falando aqui? Por meio dos profetas, mas agora no presente século Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então agora não é por aquilo que os profetas falaram, agora eles estão vendo, eles estão ouvindo e eles estão experimentando aquilo que eles estudaram, aquilo que Paulo estudou, aquilo que Pedro estudou, aquilo que Judas, João, Tiago estudou. Agora eles não mais estão sabendo só pela letra, por experimentar a letra, agora eles estão experimentando na pele. É Pedro
que vai dizer: nós tocamos a palavra da vida, nós o ouvimos e nós o tocamos, nós tocamos a palavra da vida. Oh, irmão, isso é maravilhoso, isso é tremendo demais, porque agora é como Jó falou: agora eu não te conheço de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esses homens viram o Messias, eles presenciaram o Messias lá no passado, há milhares de anos atrás. Eles sustentaram. O que é sustentar? É carregar nas costas. Sustentar é o que? É ser coluna. O que é sustentar? É ser base. Eles sustentaram a palavra até o fim, e eles estabeleceram. O que é estabelecer? É cravar a estaca. O que é estabelecer? É demarcar território. O que é estabelecer? É cercar. Isso é estabelecer. É dizer: isto aqui é verdade, isso aqui é algo privado, isso aqui tem dono, essa palavra tem dono, essa palavra é real, o que está escrito aqui é real, o que está cercado aqui por esta fé, por esta certeza que eu tenho, é real. Por isso que eu cerco, por isso que eu sustento, eu vou até o fim. Não importa se custar a minha vida, eu vou até o fim, porque o que está sendo falado aqui pela boca de Deus é verdade. Então, testemunhar é confirmar, sustentar e estabelecer. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, dá um glória aí aonde você estiver. Olha só, Lucas 24. Lucas 24, olha que interessante, para você entender que os profetas confirmaram, eles sustentaram e eles estabeleceram a palavra. Lucas capítulo 24, vamos lá, estamos estudando a Bíblia. O que Yeshua falou é verdade, as escrituras testemunham dele. Lucas 24, 27. 25, do 25, tá? Lucas 24, 25, ó. Ele lhes disse: pessoas tolas. 2 discípulos dele, no caminho de Emaús, voltando para casa, desistiram do ministério. Mas aí o Messias vai se encontrar com eles, e eles diz assim, ó. Ele lhes disse: pessoas tolas, tão desprovidas do desejo de depositar sua confiança em tudo que os profetas falaram. Glória a Deus. Quem falou? Os profetas. O que os profetas falaram? O Messias não tinha de morrer antes de entrar na glória? Ele não fala o profeta, ele fala os profetas. Todos os profetas profetizaram isso, que antes do Messias entrar na glória do Pai, ele teria que sofrer. E esses 2 discípulos não entendiam, não criam nisso. Então, começando por quem? Por Moisés e por todos os profetas. Meu Deus, isso é lindo, irmão. Oh, glória, isso é lindo. Começando por Moisés. Por que ele falou Moisés? Torá. Está falando da Torá. Moisés representa quem? A Torá. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes as coisas que podem serem... Meu Deus do céu, irmão, você já tinha visto isso aqui? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes as coisas que podem ser encontradas em toda a escritura a respeito dele. Olha aqui de novo ele afirmando, dizendo: as escrituras dão testemunho, porque ele explicou para os 2 discípulos, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Imagine o tempo que ele ficou ali citando Bíblia para esses 2 discípulos, dizendo: olha, tal profeta, olha o que ele falou aqui, é sobre o Messias. Ele tá revelando as escrituras para os 2 discípulos, começando por Moisés
e passando por todos os profetas. Está escrito aqui, irmãos, versículo de número, cadê aqui? 24, 26. Por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes as coisas que podem ser encontradas em toda a Escritura a respeito dele. O Messias, Jesus, passou um bom tempo explicando para esses dois discípulos, citando Bíblia para eles, citando o Antigo Testamento para eles entender que era necessário acontecer o que aconteceu com ele, para que ele pudesse entrar na glória, para que eles dois pudessem também ser salvos, redimidos dos seus pecados. Amém? Quem está entendendo, dá um glória aí onde você está, irmão. Aí, vamos lá, continuando. Então, 28. Eles se aproximaram da aldeia a qual se dirigiram. Ele fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram muito, dizendo: fique conosco, porque já é quase noite, está escurecendo. Então entrou para ficar com eles. Ao reclinar à mesa com eles, pegou o pão e disse uma bênção, partiu-a e a deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele se tornou invisível. Olha que coisa, hein? Eles disseram um ao outro: nosso coração não queimava enquanto ele nos falou no caminho, expondo-nos a Escritura. Glória a Deus. O coração deles queimava quando Jesus explicava cada profeta, cada palavra de Moisés. O coração deles queimava, porque é verdade que a Escritura, toda ela dá testemunho a respeito do Messias Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Eterno. Examine então qual é a importância de ler a Bíblia? A importância é essa: achar Jesus em cada ponto da Escritura. Mas para que achar Jesus em cada ponto da Escritura? Para poder explicar para o mundo o motivo da nossa fé, para poder explicar para o mundo o motivo da nossa esperança, o porquê que a gente vem no culto, porquê que a gente ora, porquê que a gente jejua, porquê que a gente lê a Bíblia, porquê que a gente sobe o monte, porquê que a gente pega a Bíblia e prega, porquê que a gente anda com uma Bíblia, porquê que a gente crê na Bíblia, porquê que a gente crê em Deus. Se eu não souber o que está escrito aqui, quando alguém me pedir uma explicação sobre Jesus na Escritura, eu não vou saber o que dizer. E infelizmente nós estamos assim. Nós somos crentes que estamos como o Jó, o primeiro Jó, conhecendo a Deus apenas de ouvir falar, mas os nossos olhos não estão identificando o Messias na Escritura. Por quê? Porque a gente não examina a Escritura. Messias falou: examinem as Escrituras. Tem um texto que ele vai repreender os líderes de Israel. Ele vai dizer assim: vocês erram em não examinar as Escrituras, porque nela contém o poder de Deus. Examinem as Escrituras, ele falou. O que é errar ali? A palavra errar ali quer dizer tropeçar. E o Messias Yeshua falou: aquele que não crê em mim, ele anda nas trevas, ou seja, ele tropeça. Por que muitos cristãos estão tropeçando hoje? Por que muitos cristãos, quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como se comportar, ele não sabe como se portar diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades, porque ele não conhece os segredos. Não é só vir à igreja, não é só orar, não é só jejuar, não é só isso. Você tem que conhecer os códigos da Bíblia, você tem que conhecer os segredos que estão contidos nas Escrituras. Mas se você não examinar, o que é examinar? É como um arqueólogo, isso é examinar. Examinar é ser um arqueólogo das Escrituras, é cavar.
O arqueólogo, quando ele quer descobrir alguma coisa, ele não cava, ele não tem que cavar a fundo. Ele usa as ferramentas que ele tem, com cuidado, com carinho, para não danificar aquilo que ele está procurando quando ele achar. Então você precisa ser um arqueólogo das Escrituras, você tem que cavar isso aqui, você tem que passar mais tempo com os olhos nisso aqui. Vocês estão entendendo, meus irmãos da Batista Maranata? Líderes que estão aqui me ouvindo nessa primeira aula. Se as Escrituras, se o Messias, o próprio Messias está dizendo, as Escrituras dão testemunho ao meu respeito, as Escrituras confirmam, as Escrituras sustentam, as Escrituras estabelecem ao meu respeito, ela fala sobre mim. Então nós temos a obrigação de fuçar isso aqui de cima a baixo, de baixo a cima, de uma ponta a outra. Nós temos que caçar ele aqui como se caça um copo de água no deserto escaldante. Vocês estão entendendo a realidade do que é ser um cristão, o que é ser alguém de Deus, alguém que foi levantado, foi salvo por Deus? Essa é a nossa realidade. Sem Escritura não tem sentido dizer que é crente. Sem Escritura não tem sentido dizer que conhece a Deus e que conhece o Messias. Não tem sentido. Se você não souber explicar para as pessoas o motivo da sua esperança. E Paulo falou, Cristo em vós é a esperança da glória. Mas como que Cristo vai viver em mim? Como que o Messias vai viver em mim? Eu entendendo onde ele está, como explicá-lo, é buscá-lo aqui nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Essa é a importância de estudar a Bíblia. A Bíblia conta uma única história. Já estou encerrando. Eu acho que estou encerrando, vamos lá. A Bíblia conta uma única história. Embora a Bíblia tenha sido escrita por diversos autores, em épocas diferentes, ela possui um único autor, e esse autor é Deus. Amém? O autor não é Moisés, não é os escritores, é Deus, porque autor é quem dita a Escritura, é quem dita, quem está ditando. Quem está escrevendo é escritor. Ele está sendo inspirado por quem está ditando. Para você ter uma ideia, alguns evangelhos, tem evangelho que, por exemplo, há uma discussão que as cartas de Pedro não foi Pedro mesmo que escreveu. Há uma discussão que João Marcos que escreveu as cartas de Pedro. Pedro ditando para eles o acontecimento, mas foi João Marcos que escreveu. Porque João Marcos era discípulo, de Pedro, acompanhou Pedro por muito tempo. Vocês estão entendendo? Algumas cartas de Paulo não foi ele que escreveu, porque Paulo está preso, ele está ditando. Então quem é realmente o autor? É quem está ditando o acontecimento. E quem é que está inspirando o coração, a vida desses homens? É Deus. Então o autor é Deus. Amém? A mensagem central das Escrituras não é apenas a história de Israel, dos patriarcas ou dos reis, mas a revelação do plano da redenção através do Messias Yeshua. Então a mensagem central não é Israel, como os judeus batem no peito e dizem, nós somos o centro da humanidade. Não, a mensagem central é o Messias, e o que ele vai realizar no mundo, o que ele vai trazer para realizar no mundo. Quando lemos Gênesis, Êxodo, Salmos ou o profeta Isaías, por exemplo, devemos procurar a intenção divina por trás dos acontecimentos. Toda vez que você lê a Bíblia, você precisa encontrar a intenção de Deus naqueles acontecimentos. Existe uma intenção de Deus. Amém? Existe uma intenção por trás daquele acontecimento. Vocês estão entendendo? Deus estava preparando a humanidade para reconhecer seu Filho
quando chegasse o tempo determinado. Amém? Por isso que por trás de cada acontecimento existe uma intenção de Deus, porque a intenção de Deus era essa: preparar a humanidade para quando o Filho dele chegasse. Porque se você for no livro de Lucas, por exemplo, vai estar escrito que as pessoas esperavam a redenção de Israel. Existia ali uma mulher que ela é chamada de profetisa, Ana, né, em português, Hannah. Ela é chamada de profetisa, tinha, se eu não estiver enganado, 84 anos, se eu não estiver enganado, e desde jovenzinha ela servia no templo, e está escrito que ela estava ali esperando a redenção de Israel, através do Messias. Existia ali um homem também chamado Simeão, que era justo, está escrito que ele também esperava a redenção de Israel, e esses dois viram o Messias bebezinho. O Simeão, quando foi circuncidar ali o menino, ele pegou o menino e ele reconheceu que era o Messias. A Ana reconheceu o menino como Messias, porque eles esperavam. Essas pessoas liam a Bíblia, eles liam as escrituras que eles tinham em mãos, e eles reconheceram, lendo, eles reconheceram os sinais que Deus deixou, as características do tempo que Deus deixou, que o Messias viria. Eles souberam ler pelo Espírito do Eterno, está escrito lá, e eles entenderam que aquele menino era o Messias de Israel, prometido para Israel, e eles profetizaram, eles anunciaram, está escrito lá, livro de Lucas, capítulo 1, se eu não estiver enganado, 1 ou 2, está escrito lá, e eles foram cheios do Espírito, eles profetizaram sobre Yeshua para Israel. Amém? Por quê? Porque existiu em cada acontecimento uma intenção de Deus, e eles entenderam isso. Se nós não entendermos pela Escritura, não adianta, a gente precisa entender. Os apóstolos compreenderam isso e anunciaram que todas as promessas encontravam seu cumprimento em Yeshua. E Pedro, quando ele é cheio do Espírito, ele vai pregar, ele vai anunciar, ele vai citar o texto do profeta Joel, capítulo 2, se eu não estiver enganado. Ele vai extrair do profeta Joel o Messias Yeshua. Ele vai extrair do Salmo, ele vai citar o Salmo, ele vai citar Davi lá, o Messias Yeshua. Paulo, ele vai citar Yeshua muitas vezes, trazendo um texto. Estevão, quando vai ser morto, antes de Paulo ainda, ele vai fazer um resumo do Antigo Testamento até Yeshua, mostrando Moisés até Yeshua, mostrando que todos os profetas e toda a Escritura estavam falando a respeito de Yeshua. Bom, isso é lindo demais. Tópico 2 aqui, o Messias já estava presente no princípio do mundo. Como? Vamos ver aqui. O primeiro versículo da Bíblia não é apenas o relato da criação, ele também apresenta a base de todo o propósito divino. No primeiro versículo da Bíblia. Eita, como que pode isso? Codificadamente, lógico, né? O livro mostra que o termo hebraico Bereshit, que é a primeira palavra do primeiro versículo da Bíblia, do livro de Gênesis, a primeira palavra do primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia é Bereshit. Pode ser compreendido como uma referência ao princípio, indicando que Deus estabeleceu toda a criação, tendo o Messias como referência para seu propósito eterno. Como que... Vou explicar isso resumidamente, que nós vamos ter uma aula sobre isso, uma aula específica sobre isso. Por exemplo, um pintor, um artista, um pintor, quando ele vai pintar uma obra, como que ele começa a fazer esta obra? Aonde que nasce esta obra?
evangelista Ed, essa obra nasce quando ele faz o primeiro traço. Não, essa obra nasce na mente. A palavra Bereshit não é só no princípio. A palavra Bereshit, ela vem de Bará, né? Ela vai vir de Bará também, que significa criar. E criar, na verdade, não é fazer alguma coisa. Criar é pensar. Toda a criação, ela nasce na mente, ela nasce na mentalidade, ela não nasce na mão, ela não nasce no papel, não. Uma casa, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma casa, o Messias vai falar isso, ele fala assim, ó, quando um homem quer edificar, levantar um edifício, o que ele faz primeiro? Olha só ele explicando o que é criação, olha só ele explicando o que é criação de uma forma simples. Essa pessoa, quando quer edificar um edifício, o que ele fala? Ele senta primeiro, ele calcula os gastos, ele calcula os ganhos, ele calcula o que ele vai ter que gastar, ele calcula quanto que ele precisa ter em mãos, para quando ele for fazer a obra não fica pela metade, as pessoas depois passam e digam, olha, ele não teve dinheiro para encerrar a obra. Mas antes disso ainda, o engenheiro ou quem vai fazer ali o desenho daquela obra, ele vai sentar e meditar o que ele quer aqui, vai nascer daqui da mente, ele vai desenhar. Antes dele desenhar, ele vai pensar no que ele tem que desenhar. Então isso é criar. Criação começa. Então, na verdade, o Bereshit, Bará Elohim, né, que no princípio Deus criou, poderia ser traduzido como, no princípio, Deus pensou nos céus e na terra. Porque isso é verdade, porque os versículos vão vir dos versículos, depois vai acontecer assim, e Deus disse, haja luz. Por que depois de criar, Deus disse, haja luz? Porque na verdade criar é pensar. Então, ele pensou primeiro em tudo, do início ao fim. Ele pensou iniciado e terminado, do princípio ao fim. Nós vamos ver isso depois, mais detalhadamente. Deus, ele pensou no princípio e no fim de todas as coisas. E depois ele trouxe à tona, dizendo, haja luz. E haja luz ali é Yerior, ou seja conhecido, venha a vida, que venha a vida, que exista tudo aquilo que eu pensei. Então primeiro ele pensa e depois ele traz à tona, ele faz ser visível tudo o que ele pensou. Criar é isso. E aonde o Messias aparece nisso? O Messias vai ser a primeira fagulha de tudo isso. Porque os judeus dizem que, os eruditos, os estudiosos dizem que a primeira criação de Deus foi o Messias e depois a Torá. Isso é interessante, nós vamos falar sobre isso também. O Messias é a primeira criação, por isso que Paulo vai dizer que ele é o princípio da criação, tá? Porque ele foi o primeiro, ele é o primogênito da criação, ele é o primeiro, tá bom? Então, princípio indicando que Deus estabeleceu toda a criação, tendo o Messias como referência para o seu projeto eterno. Então, quando o Eterno começou a pintar ou desenhar a criação, trazer a criação à tona, o Messias foi o primeiro ponto do desenho. Porque não é assim que o desenhista faz? Ele traça um ponto central, né? Assim, ele traça um ponto central. Ó. Por exemplo, esse desenho aqui, ó, ele tem um ponto central. Ele tem um ponto central. A partir desse ponto central, tudo começa a ser desenhado. Então, nesse desenho de Deus, que é a criação, o Messias é o ponto central. E a partir dele, tudo começa a ser desenhado. Então, tudo... Por isso que Paulo vai dizer, nós vamos ter uma aula sobre isso também. Ele vai dizer assim, tudo foi criado por meio dele.
Não é que o Messias estava lá falando, dizendo, não, o Messias não estava lá dizendo, faz isso, faz aquilo, não. O Eterno o cria primeiro, e através dele, o Eterno cria todas as coisas. Então o Eterno usa ele para criar todas as coisas, amém? De uma certa forma, o Messias ajuda a criar tudo, tá certo? Mas ele é o ponto-chave para criar todas as coisas, amém? Por isso que está escrito, tudo foi feito por meio dele, tá? Por meio dele, ou seja, ele foi usado para criar as demais coisas. É isso que a Escritura está querendo dizer originalmente, tá bom? É bom que vocês entendam isso. Isso está em harmonia com o texto de Colossenses 1, versículo 15 ao 18. Vamos ver lá, vamos ler rapidão, que o meu tempo já acabou. Aleluia. Primeira aula nossa, Colossenses 1, 15 a 18. Vamos lá. O 14, por meio de seu Filho temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Porque em conexão, olha aqui, essa palavra que eu queria. Em conexão com Ele foram criadas todas as coisas. Então, Ele é o ponto central. Ele é o ponto central. Ele é o ponto central. E aí o Eterno conectou todas as outras coisas da criação com Ele. Olha só o que Paulo vai falar aqui aos Colossenses, em conexão com Ele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas. Por que Ele existe antes de todas as coisas? Porque Ele é o princípio do desenho, da criação. Ele é o primeiro ponto central. Que interessante. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. O que é conjuntamente? São coisas que estão ligadas a Ele. Conjunto, ou junto com, é invertido, né? Conjunto, junto com. Todas as coisas foram criadas junto com, ou seja, depois dele. Amém? Glória a Deus. Hebreus 1, do 1 ao 3, nós já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas agora, no presente século, Ele nos falou por meio do Seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Por meio de quem criou o universo. Então, o universo foi criado a partir do Messias. Este Filho é o resplendor da Shekhinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois de Ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita do poder de Deus. Amém? Então você vê que o Messias, por que Ele está antes? Por que a Escritura já fala dele antes? Porque Ele já está lá. Ele é o principal ponto, Ele é o primeiro ponto para Deus criar todas as coisas. Ou seja, quando Deus pensou no universo, olha só, irmãos, presta bem atenção, isso aqui é muito lindo. Quando Deus pensou em todas as coisas criadas, antes Ele pensou em um filho ideal para toda a humanidade. Ele pensou em alguém que seria exemplo, que seria base para
toda a humanidade, para tudo que fosse criado, ele pensou primeiro no Filho ideal, que é Yeshua. Amém? Maravilha? Vocês sabiam disso? Assim, desde Gênesis, Deus já revelava seu plano de salvação. Tópico 3. Como devemos ler as Escrituras, então? Quando entendemos que toda a Bíblia aponta para o Messias, nossa leitura deixa de ser apenas histórica e passa a ser transformadora. Então, quando você entende isso aqui, agora a sua leitura bíblica, ela é diferente. O seu olhar para a Bíblia, ele é diferente. Tá bom? Agora você não vai ler, você não está lendo histórias. Na verdade, quando você lê a Bíblia, você não está lendo histórias. Você está lendo códigos que você precisa aprender a decifrar. Para você decifrar esses códigos que estão aqui dentro, você precisa aprender a decifrar. E a primeira coisa é você entender que todos esses códigos estão falando sobre o Messias Yeshua. Simples. A sua intenção ao ler a Bíblia precisa ser encontrar o Messias nela. Amém? Aí sim vai mudar a sua perspectiva da Bíblia. É por isso que muita gente não lê a Bíblia, porque acha que ler história é chato. Mas não é ler história, é decifrar códigos. Não é? Decifrar códigos. Cada personagem, cada símbolo e cada profecia revelam aspectos da obra de Deus. Já vimos isso. A pergunta deixa de ser apenas o que aconteceu nesse texto e passa a ser o que este texto revela sobre o caráter de Deus e sobre o Messias. A sua pergunta muda, o seu questionamento muda. O que aconteceu nesse texto? Essa pergunta não vai existir mais. Vai vir uma nova pergunta no seu coração. O que esse texto revela sobre o caráter de Deus e sobre o caráter de seu filho? A pergunta vai mudar. Você vai procurar entender agora qual é o caráter de Deus na história que está sendo contada. O que Deus quer mostrar sobre o seu próprio caráter e sobre o caráter do seu filho? Porque nós vamos ter que copiar o caráter do Filho de Deus. Amém? Paulo falou que isso foi colocado por Deus como força de lei. Ele é o padrão, o Yeshua foi colocado como padrão. Então nós temos que copiar o caráter dele. Paulo não falou isso? Sede meus imitadores, como eu sou do Messias. Eu imito ele. O meu modo de viver, eu quero me parecer com ele a cada dia. Paulo falou, eu tenho por perda todas as coisas para conhecer ele, conhecer o Messias. Paulo falou, olha, isso tudo é sobre caráter. Não vivo eu, mas o Messias vive em mim. A vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então não é mais eu, não é mais o meu rosto, não é mais as minhas atitudes, não é mais as características de quem eu era. Um assassino de crente, um religioso, um tradicional. Agora é alguém que serve, como ele fala, escravo do Messias, servo do Messias. E nós estamos vivendo desse jeito? Será que nós estamos vivendo desse jeito? Será que para nós servir a Deus é só vir à igreja? Nós precisamos meditar nessas coisas para aprender, bem? Aleluia, glória a Deus. Essa forma de leitura fortalece a fé, fortalece. Amplia a compreensão das Escrituras e nos conduz a um relacionamento mais profundo com Deus. Irmãos, a leitura bíblica não é para nos fazer mais inteligente, não. Por mais que a gente vai ficar mais inteligente, tem jeito. Você vai começar a compreender coisas aqui que você não compreendia. Mas ler a Bíblia, ler as Escrituras vai te trazer compreensão. Ela vai fazer estreitar o relacionamento profundo com Deus. Você vai começar a entender quem Ele é. Por que Moisés era tão profundo com Deus? Porque a ele foi ditado a Torá. Diz que cada letra da Torá foi ditada
por Deus nos ouvidos de Moshe. Amém? E cada vez que o Eterno ditava uma letra, ele entendia muitas coisas por causa de uma letra. E é verdade, porque cada letra hebraica, ela simboliza alguma coisa, um acontecimento. Cada letra, hein? Imagina quando você juntar a letra e fazer uma palavra, você juntar a palavra e formar frases, o que você não vai entender? Muitas coisas que estão nos meus livros aqui, é porque eu entendi isso, que cada letra é um acontecimento, cada palavra é um acontecimento, cada frase, cada letra é um acontecimento, cada palavra é uma expansão desse acontecimento, e cada frase é mais expansão desse acontecimento. Então, quando você entende isso, você enriquece em sabedoria, em entendimento. É tanto que eu estou aqui falando para você 1h10 agora. Tem mais conteúdo que ficou para trás. 1h10. Vou ter que editar o vídeo. Então, conclusão para a gente terminar. O centro das Escrituras não é o homem, como está sendo dito aí. O centro de Deus é Jesus, e o centro de Jesus é o homem. Mentira, irmão. Mentira. O homem não é centro de nada. O homem nunca foi centro de nada. O centro das Escrituras não é o homem. Não adianta você ler as Escrituras e achar que você é o centro desses acontecimentos, porque tem coisa aqui dentro que você nem deve aplicar para a sua vida. Você nem deve aplicar para a sua vida. Tem muita coisa que está escrita aqui que você não pode nem trazer para o seu contexto hoje, que ficou lá atrás, no contexto lá atrás. Amém? Por exemplo, vou dar só um exemplo para você. O contexto de Israel, quando a esposa perdia o marido, o cunhado tinha que assumir essa mulher. E aí? Se é para aplicar todos os contextos, vai ter que aplicar esse contexto também. Para quem é casado aí, para a mulher que é casada, se seu marido morrer, quem tem que te assumir é o irmão do seu marido, que está vivo. E aí, como é que faz? Como é que aplica? Não é nosso contexto isso. Então não adianta achar que tudo aqui tem que aplicar para o nosso contexto, que não pode, tá? Tem que vigiar nisso aí, porque senão a gente cria heresia, né? Amém? Então, o centro da Escritura não é você, não sou eu, não é o homem, não é Israel. Israel não é o centro da Escritura. Mas Deus revelando o seu plano por meio do Messias. Então, qual é o centro da Escritura? É o plano de Deus, é o plano de redenção através de uma pessoa chamada Yeshua de Nazaré. Da criação até o Apocalipse, existe um único fio condutor. Qual é? A reconciliação da humanidade com o seu Criador. Então, o fio condutor da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é quem? É o quê? É a reconciliação da humanidade com o seu Criador. Através de quem? Do Messias e Yeshua. Tá bom? Então, ler a Bíblia dessa maneira nos ajuda a compreender que nenhuma parte das Escrituras está desconectada. Nenhuma parte. Tudo está conectado. Tá? Tudo coopera para revelar o propósito eterno de Deus. Então você precisa entender isso. Tudo aqui está conectado. Tudo está conectado e revela o plano de Deus. Tudo que está aqui revela o plano de Deus. Você quer conhecer o plano verdadeiro de Deus para a humanidade? Leia as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Estude, examine como um arqueólogo, fuce a palavra, pesquise, seja um pesquisador, não só um leitor, não só um ouvinte, seja um pesquisador, compre livros, ame a leitura bíblica, ame a palavra de Deus, ame o tempo a sós
com as escrituras sagradas. Ame a Bíblia. A igreja precisa amar as escrituras. A igreja precisa amar o estudo. Enquanto eu viver, eu vou falar isso. Enquanto a igreja não amar as escrituras, ela não vai conhecer Deus como ela deve conhecer. Essa é a verdade. Tá bem? Tem uma questão aqui para deixar para vocês. Esse questionário aqui, você responde ele lá nos comentários, lá no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube, tá bom? Deixa lá nos comentários, eu vou ler os comentários e aí eu vou responder todos os comentários, tá bom? Lá no grupo. Vai estar restrito apenas para a Igreja Batista Maranata esses comentários, tá? Então, questão para o aluno, questão para você, aluno maravilhoso. Segundo João 5,39 e Lucas 24:27, por que podemos afirmar que toda a Escritura testifica do Messias? Vou repetir. Segundo João 39 e Lucas 24, segundo João 5,39 e Lucas 24:27, por que podemos afirmar que toda a Escritura testifica do Messias? Explique com suas próprias palavras, tá bom? Esse é o questionamento, tá bom? Explique aí por que podemos afirmar que toda a Escritura testifica do Messias. Se você não entendeu, assiste a aula, você vai ter uma semana inteira para assistir a aula, tá bom? Assiste a aula e aí você vê aí o porquê que a gente pode afirmar com certeza que as Escrituras testificam do Messias, tá bom? Explica com as suas próprias palavras, não precisa inventar não vai no chat GPT, porque eu vou saber identificar, se for resposta de chat GPT eu vou saber, tá? Próprias palavras, use suas próprias palavras, tá bom? Irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê shalom, que essa aula possa te trazer conhecimento, sabedoria, que ela possa trazer a você crescimento, possa trazer a você profundidade, que o Eterno possa, através das palavras que você recebeu, usar a sua vida, para que você possa propagar que Yeshua é o verdadeiro Messias da humanidade e que a sua fé está alicerçada nele, em nome do Messias Yeshua. Que o Eterno te abençoe, até a próxima aula, se assim Deus quiser. Deus abençoe.